salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina, agora de volta para Constantinopla. E no capítulo de hoje nós vamos ver o reinado do Manuel VIII, Manuel Paleólogo, que usurpou o trono do João IV e, enfim, vocês viram o vídeo passado. Nesse vídeo vamos ver esse reinado dele e também o surgimento de um grande rival. A coisa ficou pessoal, hein? Pô, até rimou. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapão no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor essa história. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e também ficarem sabendo quando os vídeos são postados, porque o YouTube não manda notificação para todo mundo. Também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal, exclusivo da nossa área de membros, que é o acampamento do Zelota. É só vocês clicarem no botão azul que tem embaixo aí, seja membro, ou no link na descrição para saber como fazer parte. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos direto para o reinado do Miguel VIII. Bom, no vídeo passado nós vimos a regência do Miguel VIII, que começou em 1258 e vai até 1261. Então vamos ver esse período do reinado dele. Então, só para não perder ali o costume, Miguel VIII, que reinou de 1261 até 1282. Bom, partindo do ponto onde nós paramos no vídeo passado, né, a notícia da reconquista de Constantinopla chegou até Niceia. E a primeira pessoa a receber essa notícia foi a irmã do Miguel, que era a Irene Paleóloga. Então ela era a irmã mais velha do Miguel, então assim que o dia amanheceu, ela correu para acordá-lo para dar a notícia da conquista de Constantinopla. Bom, obviamente que uma conquista da forma como aconteceu, mas que a gente viu com aquela facilidade, sem nenhum combate, ele obviamente não acreditou que aquilo realmente tinha acontecido. Até que chegou um mensageiro do general Estrategópulo, trazendo para Niceia a espada e a coroa que o Balduíno tinha deixado para trás no palácio quando ele fugiu. E aí foi quando Miguel realmente acredita, e aí ele viaja para Constantinopla, chegando lá no dia 15 de agosto de 1261, onde ele vai ser novamente coroado, dessa vez em Constantinopla, pelo mesmo patriarca, o Arsênio I de Constantinopla. Bom, agora uma vez que o Miguel estava no controle, no comando, reassumindo o Império Bizantino restaurado, então ele fez o que? Aboliu aqueles costumes latinos que haviam sido colocados pelos latinos durante o seu reinado em Constantinopla. Então ele restabeleceu a maioria das cerimônias e instituições bizantinas como elas eram antes da Quarta Cruzada, e também ele repovoou a capital bizantina, que contava ali por volta de 35 mil pessoas quando o Miguel assumiu o trono, e no final do reinado dele a população aumentou para 70 mil pessoas. Bom, Miguel também restaurou igrejas, mosteiros e edifícios públicos e estavam ali danificados desde aquelas guerras. Todos os latinos não fizeram nada nesses prédios. Então Miguel tinha consciência de que os latinos ainda eram uma ameaça, eles poderiam voltar para atacar Constantinopla a qualquer momento. Então eles tinham como ali principal preocupação, obviamente, os italianos. E aí o João IV, né, que seria de fato realmente o verdadeiro imperador, apesar de ser uma criança ainda, continuava sendo ali uma ameaça para o reinado e os planos do Miguel. Então ele ficou lá mesmo em Niceia. Durante toda a regência do Manuel, o povo nunca viu o João IV como imperador. Até nas próprias coroações do Miguel como co-imperador, o João nunca esteve presente.
A última vez que ele havia aparecido em público foi talvez até no próprio funeral do pai dele, né, do Teodoro II. Então ele ficou escanteado durante todos esses momentos aí. E aí o Miguel, ele vai dar o seu passo final para reinar sozinho. Então o que ele fez? Ele ordenou que o João IV, que tinha só 11 anos de idade naquela época, fosse cegado e depois enviado para um mosteiro. Assim, ele estando cego, ele estava inelegível para o trono. Então Miguel também aproveitou as irmãs do João, que eram as mais novas, do que a Irene, que era mais velha, no caso as irmãs do meio ali, e que estavam solteiras. Então começou a casá-las ali, duas foram casadas com dois nobres italianos e uma com um búlgaro. Dessa forma, nenhum desses descendentes da família Láscaris iria reivindicar o trono, inclusive, principalmente dos descendentes do próprio Manuel ali da família Paleólogo. Bom, inclusive a Irene Lascarina, né, que era a irmã mais velha do João, inclusive que vocês devem lembrar no vídeo passado, do vídeo do Teodoro, aliás, no caso, que ela tinha sido casada ali com o Constantino Tico, né, que veio a se tornar o rei da Bulgária. Então ela se tornou inimiga declarada do Miguel até o fim da vida dela. Bom, o Miguel tentou esconder ali o que ele tinha feito com o João, né? A questão da cegueira. Ficou ali inventando histórias sobre o caso do fato do menino não ter sido coroado, onde é que ele estava. Então ele ficava inventando várias mentiras. Até que a versão verdadeira do fato vazou e chegou, claro, aos ouvidos do patriarca de Constantinopla, que era o Arsênio I de Constantinopla, que depois de saber dessa história, ele excomungou o Miguel. Bom, essa excomunhão do Miguel durou 6 anos até a nomeação do novo patriarca José I de Constantinopla em 1268, quando o Miguel vai ser descomungado, aí voltando a poder só ser um cristão ortodoxo novamente. Bom, no período da diplomacia e das conquistas. Bom, com a perda de Constantinopla foi um golpe muito grande para o papado, não só com a questão do prestígio político, como também espiritual. Porque o grande objetivo, como vocês já devem saber, para principalmente quem viu o Culto com Zelota, era de fato a questão de espalhar o cristianismo católico e dominar ali a igreja bizantina, né? de difundir o catolicismo ali pela Europa Oriental. Então era a questão das cruzadas, não só o objetivo do papado de estar expandindo o cristianismo católico, como também de derrotar os estados muçulmanos, né? Eram os dois objetivos que foram os principais objetivos do Império Latino de Constantinopla, e que com o fracasso do Império Latino de Constantinopla isso acabou não acontecendo. Bom, e aí esse foi o grande objetivo de todos os outros papas que estiveram sentados lá no trono papal, enfim, não sei como é que chama, mas enfim, foram 6 papas durante o reinado do Miguel VI. Era o objetivo e nenhum deles tinha conseguido. Miguel, por sinal, sabia dessa influência do papado lá pelo Ocidente, então ele resolveu mandar uma embaixada para Roma e enviou 2 homens para lá. E aí aconteceu o seguinte, esses 2 homens iam para encontrar com o Papa Urbano IV. Bom, o primeiro foi esfolado vivo e o segundo conseguiu fugir para territórios mais amigáveis. Bom, Miguel também procurou o Manfredo I da Sicília, né, que era o rei da Sicília, e tentou fazer uma aliança com ele no verão de 1262. E aí qual era a ideia dele? Ele resolveu se separar da esposa, que era a Teodora, para se casar com Ana, que era irmã do rei da Sicília, do Manfredo I. Então essa proposta acabou não sendo aceita pela moça. O Manfredo até que aceitou, né? Achei interessante porque ele também tinha interesse que precisaria de reforço ali dos bizantinos. E aí ele envia até a irmã para Constantinopla. Só que aí a esposa do Miguel, a Teodora, ela acaba correndo lá para pedir ajuda para o patriarca, o Arsênio.
que acaba conseguindo convencer o Miguel de mudar de ideia, de desistir dessa história desse casamento. Bom, não sei o que é que ele conseguiu fazer para convencer, uma vez que ele já tinha excomungado o Miguel, mas enfim. O que aconteceu é que a Ana acaba retornando para a Sicília e com ela leva presentes enviados pelo Miguel para que ele pudesse assegurar uma boa relação com o Manfredo, né, ter essa relação amistosa. Bom, nessa mesma época surge uma nova ameaça para o Miguel, que foi uma situação no Oriente, na fronteira com a Ásia. Bom, lá no sultanato seljúcida, o Kaikhaus II, que era o sultão seljúcida, ele inclusive foi o terceiro filho do Kai Khosrou II, tinha sido deposto do trono por Parvaneh. Esse Parvaneh era um iraniano de origem persa e ele tinha o apoio dos mongóis do Irã. Bom, aí aconteceu foi que o Kaikhaus II foi atrás de ajuda lá dos bizantinos, foi parar em Constantinopla, em nome daquela antiga aliança que foi feita, mas lembrando que o próprio Manuel havia quebrado essa aliança, feito um acordo com os mongóis para não ser atacado, para recuperar Constantinopla. E aí ele ficou numa situação em que ele não poderia ameaçar a paz que ele tinha, já que o grande problema que o Miguel tinha naquele momento era o Ocidente. Então foi o que ele fez. Os mongóis eles estavam em uma campanha na Rússia naquele momento, e aí o Kaikhaus acabou ficando preso em Constantinopla. Bom, o Miguel não iria ameaçar a paz com os mongóis. Então ele, depois que os mongóis retornam dessa campanha na Rússia, ele entrega o Kaikhaus II para os mongóis, mas depois que o antigo sultão de Rum é levado pelos mongóis, eles acabam o deixando lá na Crimeia, onde ele vai viver em exílio ali pelo resto da vida. Bom, já no ano seguinte, 1263, ali Miguel sofreu. Foram muitos reveses militares nas diversas campanhas que ele fez naquele período. Bom, o primeiro revés foi em uma expedição enviada para Moreia, né, com o objetivo de conquistar o Principado de Acaia. Então Miguel ele enviou 15.000 homens e mais 5.000 mercenários seljúcidas, e eles acabaram sofrendo uma grande derrota na Batalha de Prinitsa. Bom, nesse mesmo ano, uma frota com 48 navios imperiais mistos ali com também os genoveses foram derrotados pelos venezianos, que estavam com uma frota muito menor, na batalha naval de Setepose. Essa derrota depois vai fazer um grande sentido mais na frente. Bom, no ano seguinte o exército bizantino foi novamente derrotado pelo exército de Moreia na batalha de Macriplage. Bom, foi quando os mercenários seljúcidas, que não haviam sido pagos, eles mudaram de lado. Bom, comum, né? Sempre acontecia isso. Bom, o que estava ruim poderia piorar. Isso foi em 1265. Quando retornava para Constantinopla, Miguel estava com um pequeno contingente de soldados. E aí ele acabou sendo atacado por um exército formado pelos tártaros e pelos búlgaros, que estavam ali fazendo um ataque na Trácia. Eles estavam sendo comandados por Nogai, que era o comandante da Horda de Ouro. Então Miguel foi surpreendido por esse ataque, e aí o que aconteceu? Os homens que estavam escoltando o Miguel simplesmente fugiram para salvar as suas próprias vidas e deixaram Miguel para trás sozinho. Então Miguel teve que fugir com seu cavalo, atravessou as montanhas e conseguiu chegar até na costa do Bósforo. Então lá ele encontrou dois navios latinos, então ele reconheceu que eram pessoas de confiança. Então ele embarcou em um desses navios e em uma viagem de 2 dias ele conseguiu voltar para Constantinopla em segurança. Bom, essa daí ele escapou realmente por pouco, mas nada se compara às fugas épicas do maior escapista da história do Império Bizantino, que foi o Andrônico Comneno. Esse aí ninguém supera.
Bom, com relação àquelas vantagens militares, né, que o Miguel teve quando ele assume ali, reconquista Constantinopla, ele perdeu tudo. Toda a estrutura que ele que ele tinha herdado, ele perdeu com essas derrotas. E aí, o que é que ele fez? Ele vai ter que reconquistar, reestruturar tudo novamente através de acordos. Bom, depois daquela batalha lá de Sete Pose que eu falei, que os genoveses foram derrotados pelos venezianos. Bom, o que aconteceu foi que o Miguel dispensou 60 galeras genovesas que ele havia contratado dentro daquele acordo para reconquistar Constantinopla e tal. E aí ele tentou se reaproximar dos venezianos. Foi que ele negociou secretamente um tratado com os venezianos. E esse tratado ele tinha os mesmos termos do Tratado de Nifeu, né, que tinha sido assinado lá pelo Miguel com os genoveses. Isso foi em 1265, só que o Doge de Veneza, no caso era o Duque de Veneza, o Raniero Zeno, ele não ratificou esse acordo, isso só viria a ser feito mais na frente. Bom, o Miguel ele assinou um tratado em 1263 com o sultão mameluco Baibars, que era um sultanato que existia no Egito durante a Idade Média. Bom, também foi feito um acordo com a Confederação dos Kimek Kipachak. Bom, essa era uma confederação formada por 7 povos, todos ali de origem turca. Só que os principais povos eram os que dão nome a essa confederação aí dos Kimek Kipachak. São 2 povos diferentes. Bom, mas enfim. Seguindo aqui, agora sim o momento do grande rival do Miguel, que vai ser o Carlos I, Conde de Anjou. Bom, aconteceu uma batalha na Itália, que foi a Batalha de Benevento, em 26 de fevereiro de 1266. E colocaria no caminho de Miguel um novo rival de altíssimo nível, que era o Conde de Anjou, o Carlos I. Bom, nessa batalha, o Carlos I derrotou o Manfredo I da Sicília, né? Lembrando, aliado agora do Miguel. E com isso ele viria a se tornar o novo rei da Sicília. E aí o Manuel iria dedicar toda a sua vida agora a derrotar o Carlos I, porque a coisa vai ficar pessoal entre os dois. Bom, depois teve uma outra batalha, que foi a Batalha de Tagliacozzo, em 23 de agosto de 1268, que mudaria os rumos do Ocidente após a captura do rei Manfredo I, que pôs um fim na dinastia sacro-romana germânica dos Hohenstaufen, lá na Itália. Bom, o negócio tem que falar italiano, tem que falar alemão aqui, complicado. Bom, e aí com o objetivo de restaurar o Império Latino de Constantinopla, o Carlos ele fez um tratado com outros personagens que estavam também querendo tirar uma casquinha lá do Miguel, né? E foi o Tratado de Viterbo. Então, os aliados eram justamente o Balduíno II de Constantinopla, o último imperador latino de Constantinopla, e o Guilherme II de Villehardouin, que era príncipe de Acaia e que havia sido destronado pelo Miguel e estava naquele momento exilado no reino da França. E aí o acordo foi feito e teve ali o aval do Papa Clemente IV. E aí aconteceu o seguinte, o Miguel estava tão focado na ameaça do Ocidente que a sua fronteira asiática passou a ser novamente ameaçada. Dessa vez, não, o acordo com os Seljúcidas estava de pé ainda, certo? Aquela questão toda ali ainda estava tranquila. Mas aí foram tribos nômades, que eram os Oguzes. E esses nômades eles começaram a se filtrar dentro do território bizantino. E aí o Miguel, tão ocupado ali com as questões no Ocidente, ele não pôde dar a atenção apropriada, a resposta para essa situação. Além também de que a situação dele não estava muito boa devido ao que ele fez com o garoto, com o João IV. Então, tanto lá em Constantinopla quanto na Bitínia, a aristocracia estava dividida com relação ao que achar do Miguel, qual seria o apoio que eles teriam com o Miguel, uma vez que ele
tirou do trono o último membro da família Láscaris, que foi a família que reergueu o Império Bizantino do zero, né? A gente tem que lembrar que o Teodoro I foi espetacular, né? Começou um pedaço ali na Bitínia, com Nicéia, e resultou no que a gente está vendo agora com a restauração do Império Bizantino. Bom, então naquele mesmo ano, o João foi enviado, né, em 1269 no caso, o irmão do Miguel, que era o João Paleólogo, foi para o sul da Anatólia para limpar a região ali dos Oguses. Ele teve sucesso fazendo com que os Oguses recuassem, mas aí o que aconteceu foi que o Miguel teve que chamar ali novamente o João para que ele ajudasse nas campanhas do lado do ocidente. E foi aí que os Oguses retornaram e conquistaram duas cidades, que foi a cidade de Estróbilos, que é a atual cidade de Aspati, na Turquia, e a cidade de Cária. Bom, essas duas cidades são cidades costeiras, então cidades bem privilegiadas. Bom, a resposta que o Miguel deu ao Tratado de Viterbo foi de enfraquecer o apoio do Papa a este tratado. Então foi aí que o Miguel veio novamente com aquela conversa da unificação das igrejas, era o objetivo do Papa. Então ele faz ali uma proposta para o Clemente IV, que bom, aceitou conversar, só que aí o Papa faleceu em novembro de 1268, e aí a estratégia do Miguel teve que ser abandonada. Bom, e ele só não foi atacado pelo Carlos I porque o Carlos I não estava com recursos suficientes para lançar um ataque. Se tivesse, ele teria atacado imediatamente o Miguel. Bom, então, utilizando da sua inteligência, o Miguel buscou outra alternativa para frear o seu rival. Então ele procurou o Luís IX da França, que era o irmão mais velho do Carlos I, e era o principal governante do Ocidente naquele momento. Bom, o Luís ele estava muito mais interessado em fazer uma cruzada contra os muçulmanos que estavam controlando a Terra Santa do que atacar outros cristãos. E aí foi que o Miguel fez com que o Carlos se juntasse nessa cruzada, conhecida como Oitava Cruzada, que aconteceu na Tunísia em 1270, o que faria com que ele ficasse por lá, talvez até ele não voltasse. Só que o que aconteceu foi que o Luís é que não voltou, né? Luís acabou perdendo a vida lá na Tunísia, né? E aí o Carlos I assume o trono lá na França e acaba fazendo a princípio uma trégua com os muçulmanos para poder se dedicar a Bizâncio. E aí o que é que ele fez? Ele pegou as suas frotas e navegou para a Sicília, e de lá ele partiria já para Constantinopla. Foi aí que o milagre aconteceu. Uma tempestade caiu e destruiu a frota do Carlos I. Então esse ataque, se tivesse acontecido, seria trágico para Constantinopla, né? Segundo os historiadores da época, dizem que a Virgem Maria, que era protetora de Constantinopla, ela interveio e evitou esse ataque aí. Bom, depois de 3 anos tentando influenciar a eleição do Papa, o Carlos I conseguiu colocar um novo Papa que estava alinhado com ele, que era o Gregório X. E aí o Miguel ele vai reiniciar as negociações com o novo Papa para a unificação da igreja. Só que esse novo Papa ele não estava a fim de facilitar as coisas. E aí o que ele fez foi aumentar as exigências para tornar a coisa praticamente inaceitável pelo Miguel. Só que o Miguel sabia que a situação era complicada. Ele tinha que realmente abrir mão para poder acertar essa unificação e evitar esse ataque do Carlos I. Então ele tentou convencer o patriarca José I e também o sínodo da importância que tinha aquela unificação e que eles tinham que realmente abrir mão de tudo para que eles não fossem atacados, porque eles não teriam como segurar um ataque com aquela união ali de todo o Ocidente contra Constantinopla. E aí, claro que o patriarca ficou relutante em aceitar. Miguel chegou até a fazer uma campanha pelo Império sobre a unificação, da importância, isso no inverno de
1274 entre 1274 e 1275, ou seja, final de 1274 e começo de 1275, mas aí não deu, ele teve que depor do cargo o José I e colocou um novo patriarca, que era o João Beco, que esse aí estava apoiando o Miguel e que era a favor dessa unificação das igrejas. E aí ele vai assumir o cargo de patriarca, vai ficar à frente aí dessas negociações e vai se chamar João XI de Constantinopla. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nós veremos a continuação dessa história do reinado do Miguel VIII no próximo sábado. E na quarta-feira que vem nós teremos a segunda parte da história do Vercingetorix enfrentando o Júlio César lá na Gália. E claro, para quem quiser assistir e saber o que aconteceu depois com o João IV, é só dar uma conferida lá no acampamento Zelota, que eu vou contar essa história por lá. Bom, a gente se vê agora na próxima quarta. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.